Fala aí galera, estamos de volta aqui com o nosso canal. Mas antes de começar eu já peço aí para você deixando o seu like e se inscrever no nosso canal. Só clicar aí embaixo no inscreva-se, se você é novo aí no canal, se inscreve aí. Vamos em busca de 100 mil inscritos. Compartilha aí com a sua galera, pessoal. Se você já está aqui há muito tempo, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal. Sabe como que funciona aqui o nosso canal? É todo vídeo, todo dia trazendo conteúdo aqui pro vascaíno. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também se inscreve no meu canal secundário, Danilo Esporte Clube, o link tá aqui na descrição. Ajuda lá o meu outro canal a crescer também. Vasco pode jogar aí torneio amistoso contra o Flamengo e dupla lá de Goiás. Vamos falar disso. Também vamos falar aqui de um reforço de peso que foi oferecido ao Vasco. Vamos saber quem é esse jogador. E vamos falar aí do jogo treino do Vasco que será realizado aí no sábado às 10 horas da manhã contra o Macaé. Bom, pessoal, ontem após aí a vitória por 5-0 em cima do Porto Velho no jogo treino do Vasco, né? O Vasco anunciou que vai fazer outro jogo treino contra o Macaé, o primeiro adversário do Vasco, né, na volta dessa parada aí por causa da pandemia do Covid-19. O Vasco vai enfrentar novamente o Macaé em São Januário às 10 horas da manhã. O jogo terá transmissão da Vasco TV aí. Fiquem atentos, acordem mais cedo aí, se programem para ver aí o jogo treino do Vasco. Muito bacana, né? Eu gostei de ver o jogo ontem, apesar de não ter achado que o Vasco jogou esse futebol todo, que muitos estão falando por aí, mas eu acredito que tem muito a evoluir, mas também tem muitas coisas boas acontecendo, né? A gente vê uma postura do Vasco totalmente diferente do que era com o Abel Braga, e vamos torcer aí para que o Vasco faça um jogo melhor ainda contra o Macaé, né? Um adversário um pouco mais qualificado do que o Porto Velho, e na volta do futebol carioca, né? O Vasco já venceu esse adversário, o Germancano fez um hat-trick, né? E torcemos para que isso aconteça novamente, e o Vasco se prepara aí também para a disputa do Campeonato Brasileiro e vem fazendo aí esses jogos treinos. Ontem no jogo treino eu gostei bastante de alguns jogadores que atuaram no segundo tempo. No primeiro tempo, somente aí o Martim Benítez e o Andrei me agradaram, até porque o Vasco não jogou aquele futebol todo que a gente se esperava dele, né? Isso que foi um ponto falho, na minha opinião, na partida de ontem. Muitos jogadores que a torcida não aguenta mais ver jogando com a camisa do Vasco, né? Iago Pikachu, Henrique, entre outros jogadores. O Vasco não tem laterais, pessoal. Infelizmente, as laterais do Vasco é o ponto fraco do nosso time e precisa ir ao mercado para tentar se reforçar aí para essas posições. E já anotem na sua agenda aí o jogo treino do Vascão aí no sábado. Bom, pessoal, o Vasco pode fazer mais partidas aí preparatórias para o início do Campeonato Brasileiro. Vem sendo aí especulado que o Vasco irá participar de um torneio que será realizado em Brasília contra o Flamengo, o Goiás e também o Atlético. O Vasco vai enfrentar aí o nosso maior rival. Vai enfrentar o adversário também da Copa do Brasil e também o Atlético Goianiense, né, que está na primeira divisão. É sempre bom a gente lembrar aqui o torcedor que o Vasco não venceu nenhum time da Série A nesse ano, pessoal. Por isso que eu falo aqui pro torcedor manter a calma, não ficar tão eufórico, porque infelizmente o Vasco mostrou um péssimo futebol no primeiro semestre e esse time aí precisa sim reforçar para a disputa do Brasileiro, que esse ano vai estar bem mais pesada. É sempre bom também a gente lembrar o torcedor que não vai ter o apoio de São Januário. Ano passado o Vasco venceu muitos jogos aí em São Januário com o apoio do torcedor. Sem o torcedor vai ficar bem difícil a situação do nosso clube. O Vasco conseguiu vencer partidas aí meio que improváveis jogando em São Januário contra adversários mais fortes, né? Venceu o Internacional, tanto em São Januário quanto lá no Sul. Venceu o São Paulo, venceu o Cruzeiro, venceu entre outros clubes em São Januário, graças aí ao apoio do torcedor. E a gente espera que o Vasco entre bem focado nessa competição no Campeonato Brasileiro. Precisa fazer um bom campeonato, dar uma resposta pro torcedor, né, pessoal? Porque a gente não quer mais ver o Vasco somente brigando por rebaixamento e passar aí o ano sem susto. E o Vasco precisa aí melhorar cada vez mais, trazer reforços pontuais para esse time. O Vasco não pode errar mais nas contratações. Se errar, infelizmente, o nosso time vai sofrer muito na temporada e vai acabar o ano aí com esse mesmo time que sempre tá jogando, né? Com o Henrique de titular, com o Iago Pikachu de titular, Ribamar entrando aí para tentar ser salvação. A gente não quer ver isso no Vasco, a gente quer ver um planejamento maior e com certeza aí tem que acertar nas contratações que vai fazer. E esse torneio terá aí 3 jogos para cada time e terá transmissão aí da TV aberta ou fechada, ainda não está nada garantido. Os jogos serão aí realizados lá no Mané Garrincha em Brasília. As datas dos jogos seriam aí no dia 26/7, 29/7
e dia 1º ou 2 aí de agosto, pessoal. Esses serão aí os 3 jogos que cada equipe terá direito aí de disputar no torneio. Comenta aí, torcedor, o que você acha aí dessa iniciativa. Eu achei válido, porque o Vasco vai fazer teste com adversários aí do mesmo nível, né, que estão na Série A, e com certeza o Vasco tem que dar uma resposta pro torcedor vencendo esses jogos. A gente sabe das dificuldades que o Vasco encontrou quando enfrentou o Flamengo e quando enfrentou o Goiás. Mas precisa aí melhorar esse rendimento da equipe, e com certeza o Ramon Menezes vai fazer aí o time jogar mais bola do que vem jogando aí, do que vinha jogando com Abel Braga. Bom, pessoal, e para fechar aqui, vamos falar de um jogador de peso, hein, que está sendo oferecido ao Vasco e também outros clubes do Brasil. É o Antônio Valencia, jogador equatoriano, aquele mesmo que teve passagem pelo Manchester United, jogador de 33 anos, rescindiu seu contrato com a LDU de Quito e está livre no mercado. O jogador se enquadra nas posições aí carentes que o Vasco está buscando no mercado, né? O Vasco definiu que procura um ala, um meio-campo e também um lateral esquerdo. O Antônio Valencia joga na ala pela direita e às vezes joga até mesmo de lateral direito. O jogador que começou a sua carreira jogando como atacante, como ponta mesmo, foi muitos anos titular do Manchester United, inclusive capitão. O jogador foi oferecido aqui ao Vasco, Corinthians, Flamengo e o São Paulo. E pode ser aí que o Vasco tenha até mesmo interesse, né? Já que o jogador vai vir sem custos, né? Ele estava jogando na LDU do Equador. Talvez o salário do jogador não seja esse salário astronômico todo, até porque ele estava em baixa, né? Ele saiu lá do Manchester United, foi para a LDU e na LDU ele não permaneceu, teve alguns problemas lá e acabou saindo. E pode ser que ele venha para o Vasco, né? O jogador inclusive já até pisou em São Januário, tirou uma foto com a camisa do Vasco, e essa que está passando aí na sua tela. Na minha opinião, esse jogador seria sim um baita reforço para o Vasco, jogador polivalente que pode ajudar o Vasco aí em várias posições, sem falar que da larga experiência dele na Europa, pessoal. O jogador também jogou Copa do Mundo com a seleção do Equador, 2 Copas do Mundo ainda, e com certeza tem muito a agregar nesse time do Vasco. Até o momento não se sabe se o Vasco vai progredir e talvez nessa negociação, mas parece que o jogador foi sim oferecido e vamos esperar ver alguma postura da diretoria, né? Porque esses dias estão sendo especulados vários nomes de jogadores para vir no Vasco e até o momento a diretoria do Vasco não se posicionou se realmente está negociando com esses jogadores, se tem o interesse e se vai tentar talvez a negociação, né? Algumas vezes o André Mazzucco dava entrevistas, falava do interesse de alguns jogadores, como a gente falou bastante antes de contratar o Martim Benítez, a gente falou demais disso aqui no nosso canal, e o Vasco foi lá, carimbou e trouxe aí o Martim Benítez pro Vasco. E vamos esperar, né? Ver se a diretoria, vamos esperar ver se alguém da diretoria vai passar aí alguma informação para os torcedores, né? Dar alguma entrevista explicando se realmente existe interesse. A gente sabe que negociação de time com jogador sempre é em sigilo, mas na maioria das vezes as informações vazam e acaba que a diretoria vai a público e admite sim o interesse que está negociando com jogadores, como eu mesmo mencionei aqui o caso do Martim Benítez e também do Germancano, viu, pessoal? Porque o torcedor vascaíno lembra quando o Germancano fechou, que foi aquela festa toda, o torcedor já sabia que o André Mazzucco e o Alexandre Campelo estavam indo para a Argentina para negociar com o Cano e fechou e foi um sucesso, e hoje o cara é artilheiro do Vascão, e a gente espera que aconteça o mesmo aí, tomara, com o Antônio Valencia, né? Mas a gente tem que esperar se realmente isso é verdade. Comenta aí, pessoal, se te agrada o nome do Antônio Valencia, comenta aí se você contrataria algum outro jogador para aquela posição de ala, né, pessoal? O Vasco precisa sim de atacante de lado, porque não tem no banco de reservas. Tem um garoto início de titular, o Thales Magno, mas precisa de mais um jogador aí de peso, na minha opinião, para jogar naquela posição ali e dar um suporte maior ao Germancano e também ali com o Martim Benítez. Vai formar um ótimo quarteto ali de ataque, né, pessoal, junto com o Thales. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Fala aí sobre esse torneio preparatório do Vasco, que vai enfrentar aí a Mulambada, o Goiás e também aí o Atlético Goianiense. Fala também sobre o jogador aí oferecido ao Vasco, Antônio Valencia, equatoriano, ex-Manchester United, ex-LDU e também seleção do Equador. E também fala sobre o jogo treino do Vasco contra o Macaé, se você vai acordar cedinho aí para assistir o Vascão, né, pessoal? É isso aí. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos. Ah, e não esqueça de dar o like e se inscrever aqui no nosso canal. É isso aí.